ZYQ 829. TV Lafayette HD Digital. Conselheiro Lafayette, Minas. TV Lafayette, a TV onde você se vê. O programa a seguir é livre para todas as idades. Amados irmãos e irmãs, todos os telespectadores da TV Lafayette, mais uma vez estamos aqui de volta com o programa Vivendo a Palavra de Deus. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho do quarto domingo do tempo comum, ano litúrgico, ano A. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estamos refletindo sobre o Evangelho deste quarto domingo do tempo comum. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos primeiros versículos, temos o início do discurso de Jesus, conhecido como o Sermão da Montanha. Recordando que o Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, compreende os capítulos 5 ao 7. Aqui estamos nos primeiros versículos, versículos 1 ao versículo 12. E de que Jesus nos fala? Nos fala das bem-aventuranças, nos fala das promessas de salvação para aqueles que experimentam no seu coração, na sua vida concreta, o seu reino. O início do Evangelho nos diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Duas atitudes que no Evangelho têm um significado teológico profundo. Subir ao monte significa que Jesus é o novo Moisés, é aquele que traz o novo ensinamento, o ensinamento pelo qual se atualiza e se realiza plenamente a lei de Deus. Sentou-se, ele é o mestre. O mestre, o professor, ensina assentado. Isso parece, às vezes, passar despercebido, mas não deve passar despercebido. Jesus tem a autoridade de quem de fato ensina como mestre, como nosso grande mestre. Por isso, ele ensina assentado. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, ouvem dele estas belíssimas palavras a respeito das bem-aventuranças. Aqui, antes de adentrar nas 9 bem-aventuranças propostas pelo evangelista Mateus, gostaria de salientar um aspecto. Jesus, meus irmãos e irmãs, está tentando ajudar os discípulos a superarem uma mentalidade que na sua época era muito comum. Muitos acreditavam dentre os hebreus
que era sinal de bênção a prosperidade, o poder, a fama. E por causa disso, muitos, inclusive, achavam-se amaldiçoados quando experimentavam a perseguição, a pobreza, a injustiça, as aflições próprias da vida. Jesus quer mostrar aos seus discípulos, à sua nova comunidade, a comunidade cristã, da qual nós hoje também fazemos parte, que no reino dos céus é bastante diferente a lógica que prevalece. Não é a lógica da prosperidade, não é a lógica do poder, não é a lógica da fama, mas pertence ao reino dos céus àqueles que se colocam diante de Deus com humildade de coração, reconhecendo a própria miséria, reconhecendo a própria necessidade que tem de Deus e que jamais, portanto, se colocam diante dos outros como poderosos, como aqueles que oprimem. A lógica do coração de Deus é diferente da lógica do coração do mundo. No mundo, muitas vezes são exaltados os poderosos, mas na lógica do coração de Deus são exaltados os pequenos, os humildes. Aliás, meu irmão, minha irmã, na liturgia deste domingo, toda a liturgia da palavra nos apresentará esta realidade. Sofonias, o profeta, diz exatamente isso: praticai a justiça, procurai a humildade. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, também recordará que o Senhor escolhe aquilo que para os olhos do mundo parece fraco, para enganar os sábios, para enganar os poderosos. Em outras palavras, portanto, o Evangelho nos faz refletir sobre como Deus chama para seguir os seus passos. Quem Ele escolhe para segui-lo? Chama os pequenos, os humildes. Escolhe os pequenos, os humildes. Como cantou, inclusive, Maria no Magnificat, Ele derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. É nesse contexto em que se apresenta as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, meus irmãos, essa dimensão do termo grego pobre, é importante lembrar, indica o mendigo, a pessoa que vive na indigência. Todavia, é importante recordar que se trata muito mais aqui de uma atitude espiritual do que necessariamente de uma exaltação de uma pobreza material. Diante de Deus, devemos ter uma disposição interior de reconhecer que dele necessitamos. Esta é a marca da pobreza espiritual. Normalmente, as pessoas que têm muito pouco sabem reconhecer que precisam de Deus e que precisam dos outros. Daí a união desta expressão, pobreza em espírito. Aprender que de fato precisamos cultivar esta disposição interior de diante de Deus reconhecermos que dele necessitamos e que também dos outros precisamos. Pobreza em espírito. Aqueles que são pobres em espírito serão felizes, porque deles é o reino dos céus. Depois, Jesus continua: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aqui é importante entender que tipo de aflição está se referindo o evangelista Mateus, aqui o que Jesus está querendo dizer. A aflição, num contexto, sobretudo, do Antigo Testamento, dizia respeito, por exemplo, àqueles que, amando a Deus, sofriam muito no coração por causa da destruição de Jerusalém, por causa da perseguição dos que procuravam viver a vontade de Deus. Jesus repete esta saudação, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, dizendo exatamente daquela aflição daqueles que, querendo viver a vontade de Deus, veem muitas vezes a si mesmos e a sociedade à sua volta marcados pelo pecado. É a luta contra o pecado, é a aflição porque às vezes se quer ver o reino de Deus acontecendo e não percebê-lo acontecendo de imediato. Aquela aflição de quem não se conforma nem consigo mesmo, no sentido de que reconhece de que precisa crescer na realização da vontade de Deus, e nem se conforma com a realidade em que as pessoas querem, infelizmente, impedir, a presença de Deus, ou querem fazer calar a voz de Deus. É a aflição de quem de fato não se conforma com uma vida longe de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
a mansidão, meus irmãos, de quem não reage instintivamente às pressões do mundo ou à violência, mas de quem reage segundo o coração de Deus, sempre procurando iluminar suas atitudes segundo a vontade de Deus e jamais agindo por vingança ou por violência. Mansidão. É claro, nesse sentido, é preciso olhar para o coração de Jesus, manso e humilde. Como na jaculatória nós sempre pedimos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei de meu coração semelhante ao vosso. Mansidão aqui não tem nada a ver com bobeira. Mansidão diz respeito, de fato, a um autocontrole, a um equilíbrio, a um controle sobre as próprias ações, a um controle sobre as próprias escolhas e também sobre as próprias reações. Não reagir ao mal com o mal, mas oferecer ao mundo, que às vezes age mal conosco, o bem. Isto traduz mansidão. Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui, mais uma vez, lembrança daquela palavra de Sofonias: praticai a justiça, que encontraremos na primeira leitura deste 4º domingo do tempo comum. Procurar a justiça, não se conformar com a injustiça. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. E isso é para alimentar a nossa esperança de que a gente não deve desanimar diante das injustiças do mundo, diante das dificuldades, das opressões que existem, das desigualdades, mas que devemos procurar de fato alimentar no coração e também na vida uma luta sincera pela justiça. Recordando que a justiça, no sentido da Sagrada Escritura, nela prevalece sobretudo o sentido mais bonito de justiça, que é a conformação da vida à vontade de Deus. Quem vive a vida de acordo com a vontade de Deus, trata os irmãos com fraternidade, com respeito, com justiça. Quem vive a vida de acordo, em conformidade com a vontade de Deus, sempre coloca nas suas decisões, nas suas escolhas, sempre esta inspiração da própria palavra do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No trato com os outros, meus irmãos, sermos mais misericordiosos, como Deus é misericordioso conosco, como Deus nos perdoa, entender que o outro também, como ser humano, muitas vezes erra e que, portanto, deveríamos aprender com Deus, que nos perdoa nos nossos erros e nos acolhe e quer nos salvar, a também olhar para o nosso irmão com esse mesmo desejo de salvar, de perdoar, de amar. Uma vez ouvi uma tradução desta palavra misericórdia que me chamou a atenção. Misericórdia, como se assim pudéssemos traduzi-la: colocar o coração na miséria do outro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Dom Luciano, certa vez, contando uma história bonita que viveu concretamente em sua vida na Arquidiocese de Mariana, dizia que ao visitar, depois de uma tempestade que provocou enchente na cidade de Mariana, um bairro mais pobre da periferia daquela cidade, ele, ao visitar algumas pessoas, encontrou um senhor chorando. Ele então, se dispondo a ajudar aquele senhor que ali chorava, do lado de fora de sua casa toda enlameada pela lama da tempestade, ele então disse que estava disposto a ajudá-lo, que ele não precisava se preocupar, porque as coisas se encaminhariam da melhor maneira para ele. E aquele senhor teria lhe respondido: não, Dom Luciano, eu não estou chorando porque eu perdi tudo. Eu estou chorando porque quando na minha casa, nos meus vizinhos, quando na casa dos meus vizinhos ocorria a mesma coisa, eu nunca fui capaz de sair da minha casa para entrar na lama da vida dos outros. Entretanto, hoje, a minha casa foi destruída e todos os meus vizinhos estão na minha casa me ajudando a me reerguer. Isso me envergonhou muito, porque eu nunca fui capaz de entrar na miséria dos outros. Isso é misericórdia, é olhar com empatia para a pobreza, a miséria, o sofrimento do outro e, de alguma maneira, encontrar uma alternativa para se aproximar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como a pureza de coração é necessária, meus irmãos. Como podemos ver os irmãos
sem essa pureza de coração? Como poderemos ver a Deus sem essa pureza de coração? Cultivar a pureza de coração, não olhar para as coisas, para o mundo, sempre a partir do ponto de vista da maldade, mas olhar para todos como criação de Deus, como criaturas amadas por Deus, olhar para a realidade como uma obra criada por um Deus que nos ama, enxergar, portanto, com os olhos de Deus as pessoas e toda a obra criada, ver bondade, porque Deus, quando criou todas as coisas, viu que tudo era muito bom, procurar enxergar a beleza e a bondade em cada criatura. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Num contexto de muita violência, num contexto de muita guerra, num contexto, meus irmãos, em que há muitas desavenças nas famílias, eis a proposta do Evangelho: serão felizes, bem-aventurados, macários em grego, bem-aventurados, felizes, aqueles que promovem a paz. Estes serão chamados filhos de Deus. Cada um de nós é filho amado de Deus. Devemos, portanto, nos esforçar muito para promover a paz. E aqui, promover a paz na nossa convivência com a nossa família, no ambiente de trabalho e também no ambiente virtual, no ambiente digital, nas redes sociais. As redes sociais têm se servido muito, às vezes, de um espaço, têm servido como um espaço para espalhar o ódio, a violência, a divisão. Você, que se reconhece filho amado de Deus, que reconhece que precisa de Deus, como cada um de nós, vamos nos esforçar para espalhar a semente da paz, para espalhar o bem, para promover a concórdia, a harmonia. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Ser perseguido por causa da justiça, ser perseguido por causa do nome de Jesus. Meus irmãos, não tenhamos medo disso, se necessário. Sejamos, pois, aqueles homens e mulheres que, apesar da riqueza, apesar da nossa pobreza, inspirados nos santos mártires, nos santos profetas, nas testemunhas do Evangelho, sejamos firmes também em testemunhar aquilo que acreditamos, mesmo que isso nos custe, às vezes, resistências, tribulações. Continuemos firmes, praticando a justiça, procurando a humildade. E assim concluo, portanto, essa reflexão, lembrando a palavra do Papa Francisco na exortação apostólica Gaudete et Exultate, inspirada exatamente neste Evangelho: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O Papa Francisco recorda nessa exortação que gosta de pensar na santidade ao pé da porta, na santidade do pai de família que tem que sair de manhã cedo para trabalhar, para trazer o sustento para os seus filhos, para sua esposa, para sua casa, para o seu lar. Na santidade daquele enfermo que, mesmo sofrendo a enfermidade, não desiste de consagrar-se, de entregar a sua vida e de dar testemunho da fé. Da santidade daquela consagrada, já idosa, que continua a dar testemunho da sua consagração, continua anunciando o Evangelho. A santidade de cada um de nós, que somos convidados a vencer o nosso próprio pecado, que é sempre presente, a superá-lo, para alcançar de fato a graça da bem-aventurança, da realização e da salvação, que todos esperamos, que todos desejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, fique agora com a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, vivendo a Palavra de Deus.
Eis o cavalo subindo a montanha.